Gente, depois de Arthur Lira desenterrar a proposta que perdoa partidos que não cumpriram cotas de raça e gênero nas eleições, o texto só deve ser votado se tiver um acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A Marília Ribeiro está conosco e vai trazer as informações ao vivo a partir de agora. E aí, Marília, como é que está a costura para esse texto polêmico? Mais um. Seja muito bem-vindo. Oi, Evandro. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. Então, costura parece que não está tendo. Apesar de muitos partidos serem a favor dessa proposta de emenda à Constituição, como, por exemplo, o MDB, o PP, o PL, União Brasil e o próprio PT, somente o Partido Novo vai de desencontro a essa proposta de emenda à Constituição. Segundo Arthur Lira, essa votação deve acontecer somente após um acordo que deve ser feito entre a Câmara e o Senado Federal. Mas acontece que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, já tem dito a aliados que não existe acordo e que neste momento essa pauta não é prioridade lá no Senado Federal. Ela era para ter sido votada nesta terça-feira, só que ela foi adiada, a pauta ainda não saiu desta quarta-feira, ainda temos a expectativa que aconteça nesta quarta-feira. Lembrando que essa proposta de emenda à Constituição já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados no ano passado, chegou a passar por comissão, mas não foi votada. Essa proposta, ela tem como objetivo, Evandro, dar o maior perdão da história a irregularidades cometidas por partidos políticos, entre eles o descumprimento das cotas eleitorais para negros e mulheres. Se essa proposta for aprovada, a anistia pode alcançar até 23 bilhões de reais em recursos que ainda aguardam análise da Justiça Eleitoral. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Conversamos mais aqui ao longo dessa edição. Zé Maria Trindade está conosco também. Seja muito bem-vindo, Zé. Uma ótima tarde para você. Salve, uma ótima tarde a todos. Pois é ação política, né? Todos em benefício próprio, viu? Exatamente. Zé, eu quero já jogar também para o nosso debate aqui no estúdio. O que você acha, Gustavo Segredo, desse maior perdão da história para partidos que lá atrás propuseram regras e que eles mesmos não cumpriram? E eles mesmos vão se perdoar, porque eles não cumpriram as regras que eles mesmos colocaram. É meio irônico, né, isso aí. Eu acho que vou comprar uma nariz de palhaço, porque dá a sensação de que eles estão rindo na nossa cara. Qualquer um de nós, qualquer pessoa que está nos ouvindo, se tiver qualquer problema tributário, vai pedir uma anistia, vai pedir algum perdão de alguma coisa, não tem. Então, por que os deputados, senadores, deveriam se autoperdoar ou aos seus partidos por irregularidades que eles cometeram, não respeitando as regras que eles mesmos colocaram? Me parece absurdo de todo ponto de vista. Parabéns para o Partido Novo, se ele for contra. Tem que continuar mantendo a contra e tomara que essa situação de corporativismo que aí nós observamos não perdure. Porque quando você vê que o PT e o PL estão juntos em algum projeto, desse projeto não sai nada bom, nada. Porque um tem que ser oposição do outro, não importa o que seja. Com argumentos, não para dizer como você propõe, então sou contra. Não. Mas com argumentos, esse negócio não tem argumento nenhum que sustente ele. Agora, Zé Maria, depois dos últimos projetos que trouxeram algum tipo de consequência para Arthur Lira, vamos aqui na fechada com o Zé Maria. Por que ele resolveu puxar esse tema justamente agora? Fala aí. Campanha eleitoral. A campanha de Arthur Lira para indicar o sucessor está trazendo aí, desengavetando, que na política se chama os esqueletos do armário, né? Aqueles esqueletos que estão lá guardados há muito tempo. Então são várias pautas. Esse projeto aí me lembra muito, Evandro, uma tentativa de acordo do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É de anistiar também o ex-presidente. Não há entre os defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro uma jogada de toalhas, ou seja, ninguém assume de que ele não estará na chapa em 2026. Existem várias tentativas e entre elas está essa, de incluir o ex-presidente num projeto de anistia geral. Essa história de anistia, isso é antigo, isso está na Bíblia, né? Lá atrás houve anistia a Barrabás em vez de Jesus, né? E aí Pilatos lavou as mãos e libertou Barrabás por aclamação popular e deixou Jesus na cadeia. Então, de lá para cá, houve essa multiplicação dos perdões. Todas as constituições têm lá as suas anistias. Todos.
O da França é mais ampla, mas aqui no Brasil é para casos excepcionais, na área social, e nunca houve quase uma mudança do Código Penal numa anistia tão grande. E aí, Alan Gani, o que você acha dessa proposta? Eu acho horrorosa, Evandro. Por que eu acho horrorosa? Porque o Congresso compactuou com essas regras colocadas lá atrás. Não é que o Congresso foi obrigado. Ele mesmo cria essas regras e depois ele quer um perdão por não ter cumprido essas regras. Isso não faz sentido. Veja que algumas dessas regras eu não compactuo, como política de cotas para negros e mulheres. Eu sou a favor da igualdade perante a lei. Mas o fato é que o Congresso compactuou com isso e aí não cumpriu essas regras, evidentemente. Teve multas também, houve dívidas e aí incorre juros sobre essa dívida, então tem que pagar. Porque no final do dia, Evandro, se não pagar, sabe quem é que vai acabar pagando essa conta? A mesma turma de sempre, que somos nós aqui. Então, correta atitude do Partido Novo, não tem que ter perdão para a dívida. Isso é um vício na política brasileira, isso está contaminado em toda a sociedade brasileira, que é essa ideia do perdão da dívida. Ora, se não há uma punição pelo alto endividamento, se a gente premia o tempo inteiro a inadimplência, o que vai acontecer? A gente incentiva cada vez mais a inadimplência. Aí ninguém entende por que as taxas de juros são tão elevadas no Brasil. Agora, Fábio Piperno, você consegue explicar por que se cria uma regra e depois essa mesma regra é burlada sempre em torno dos interesses corporativistas desses parlamentares? Meu caro Evandro Cini, hoje o genial Chico Buarque de Holanda está completando 80 anos. E uma das grandes obras dele é a Ópera do Malandro. Então, eu acho que talvez o Congresso, né, tenha encarnado a figura do malandro. Aliás, o Congresso não, justiça seja feita à Câmara. Porque, veja, nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente falou de muitos desses projetos aí, dessas coisas tenebrosas que o presidente Lira está indo sacar lá do fundo do freezer, do fundo do baú. E um projeto pior que o outro, né? A história lá do fim da delação premiada para pessoas que estejam presas. A gente falou nesses últimos dias da PEC chamada aí, enfim, nas redes sociais de a PEC do estupro. Agora, essa ideia péssima. E aí, eu só quero fazer enfim, lançar uma dúvida aqui. Me parece que quando esse assunto ameaçou voltar aí à cena, uns 2 meses atrás, o PSOL, ao lado do Novo, também tinha enfim, manifestado contra. De qualquer forma, o Congresso aprovou todas essas regras que estão aí. E agora esse mesmo Congresso quer limpar a barra de todo mundo, essa mesma Câmara quer limpar a barra de todo mundo. É óbvio que passa pela eleição, isso a gente também vem apontando de forma recorrente, a sucessão do Lira. Ele está fazendo um acordo com todos os partidos. Eu fui bacana, eu arrumei uma espécie de refis do malandro aqui para isentar todo mundo. É uma pouca vergonha. O que foi, Gustavo Segré? Eu fico pensando, em função do que mencionava Piperno, Chico Buarque também tem outra música que diz: te perdoo por te trair. Sim. É uma coisa muito louca, mas é mais ou menos o que a gente está observando aqui. E agrego mais, quando a gente vê Congresso, podemos criticar o Congresso, PEC da anistia, errado. Mas aí você tem o Poder Executivo que propõe uma diminuição da multa das construtoras que acertaram pagar porque eles cometeram delitos de corrupção, agora vai ter uma diminuição de 50%. Aí você tem um judiciário que anula questões que possam complicar pessoas que foram sentenciadas por corrupção. E a gente fica no meio dizendo: peraí, para que serve ser honesto? Se eu for pagar alguma coisa e depois quem não pagou tem uma anistia, eu vou me sentir um idiota. E qualquer pessoa que está nos assistindo deve ter a mesma sensação. Por quê? Porque não compensa pagar, não compensa de jeito nenhum ser honesto, porque quando você tem um amigo, um conhecido, ou tem um corporativismo que funciona, as coisas sempre são resolvidas. E quem pagou, quem honrou decentemente, né? Errou. O que foi, Zé Maria Trindade? Eu quero até te perguntar se você entende que essa mudança agora, colocar esse projeto, faz parte desse projeto de sucessão de Lira, como mencionou aqui o Fábio Piperno. Ele está jogando na mesa aí vários pontos, inclusive a pauta, que é um poder, né? A pauta, a definição de prioridades. Então, esse projeto carrega
vai carregar, através de uma emenda, uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também a esses condenados aí no Congresso. Só que o Supremo já tem jurisprudência de que há limites para a anistia. Isso foi julgado quando o Daniel Silveira, o ex-deputado, foi anistiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo não aceitou. Então tem um caminho longo aí até chegar ao Supremo, mesmo depois de aprovado no Congresso. Há limites para essas anistias.